gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog História Ruvian e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre um livro muito apaixonante que me deixou viciada e que tá todo mundo elogiando, falando sobre um livro que está muito hypado na internet. Ou seja, estou me referindo ao livro Noiva, que foi escrito pela Ali Hazelwood e ele foi publicado aqui no Brasil pela editora Arqueiro. Que esse daqui foi um livro que eu li, tive muitas emoções. Inclusive foi um dos livros que me fez, acho que eu realmente quero voltar com o canal, que eu já estava tendo essa ideia há algum tempo. Esse livro me ajudou a definir essa ideia de bater o martelo e falar, não, é isso, vou voltar com o canal. Então hoje eu vim aqui discutir sobre esse livro com vocês e falar 5 motivos para vocês lerem Noiva. Mas antes de eu falar para vocês sobre esse livro, a premissa dele e os motivos pelo qual eu recomendo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda semana tá com vídeo novo aqui no História Ruvian. Aproveita também para poder me seguir nas redes sociais, o Twitter, que é o It's Bubble, o Instagram, que é o História Ruvian, que eu tô vivendo, compartilhando conteúdos lá sobre livro, minhas leituras, que assim a gente tem um contato muito mais próximo. Basicamente, que nesse livro que a Ali Hazelwood escreveu, Noiva, a gente vai conhecer um universo, uma sociedade que é composta por humanos, vampiros e lobisomens, e claramente, como a gente pode imaginar, existe uma tensão muito grande entre essas espécies, essas raças, de forma que existem várias leis e políticas que delimitam mais ou menos o contato dos humanos com vampiros, entre vampiros e lobisomens, lobisomens e humanos, entre tudo. Então são várias políticas muito frágeis que vão organizando a sociedade, que delimitam o território de cada um, onde cada um pode ir ou não. Também tem algumas questões de, como a gente vai manter a paz. Então, a gente vê muito essa questão da política existente entre humanos, lobisomens e vampiros. Inclusive, um exemplo que a gente tem dessa política entre humanos e vampiros, por exemplo, são os colaterais, que basicamente pega uma criança vampira e uma criança humana e manda a criança vampira para o território dos humanos e a criança humana para o território dos vampiros, para elas poderem ficar lá até completarem mais ou menos seus 18 anos por aí, que é uma forma de, se você matar essa criança, vai ter uma guerra. Então, a partir dessas políticas, assim, que entre vampiros, lobisomens e vampiros e humanos, enfim, dessa forma aí, que eles vão construindo e vivendo em sociedade. E no meio desse sistema político, que é levemente frágil, porque por mais que tenha as regras, as ordens, o que cada um pode ou não fazer, o que os vampiros podem ou não, o que vai atacar as regras dos lobisomens e dos humanos e por aí, a gente não pode negar que é um sistema muito frágil, que se uma pessoa quebrar uma regra, tem uma guerra envolvendo as espécies. Então, é no meio desse sistema político aqui que a gente vai ser apresentado aos personagens, a Misery e o Louie. A Misery, ela é do grupo dos vampiros e o Louie dos lobisomens. E como todo mundo sabe, eu acho que uma coisa da cultura pop, que lobisomens e vampiros são inimigos mortais. E de fato, os vampiros e os lobisomens têm várias regras muito sérias a respeito dos territórios, de não poderem invadir. Realmente uma tensão muito grande entre esses dois grupos. E a grande trama que faz a história desse livro girar é esse casamento arranjado entre a Misery e o Louie. Um casamento arranjado entre uma vampira e um lobisomem. Claramente é uma coisa mais pela política, não tem nada de amor, nada a ver, até porque são duas espécies inimigas, rivais, a qualquer momento um pode acabar matando o outro. É uma situação muito tensa, mas nós temos esse casamento por conveniência, esse casamento arranjado. E com isso, a Misery vai passar um tempo no território dos lobisomens. Afinal de contas, ela se casou com o Louie, que não é apenas um lobisomem. Ele é o alfa de seu bando, de sua equipe, de sua matilha. Então aí a gente vai acompanhar vários mistérios envolvendo essa questão do relacionamento dos dois, de algumas intrigas que estão acontecendo dentro do território dos lobisomens, e é papel do Louie acabar resolvendo e trabalhando essas questões. Temos também a questão do passado da Misery, que ela é uma vampira bem diferentona, que ela também nunca se deu muito bem com os vampiros, mas também nunca se encaixou muito bem com os humanos. Então vão ter vários suspenses que os personagens vão ter que ir trabalhando, intrigas, traições, pesquisas. Então é um livro que ao mesmo tempo tem romance, tem um pouco de suspense, e é realmente um livro que faz você surtar a cada momento, você fica querendo ler, porque é bem interessante a dinâmica desses personagens. E de fato é um livro que está sendo muito hypado, muito falado, e é bem merecido. Dada a premissa, agora eu vou falar com vocês um pouquinho dos motivos para vocês lerem Noiva, que esse livro, assim, gente, realmente é um livro muito gostoso, leve. Fazia um tempão que eu não ficava tão envolvida com uma leitura. Fazia um tempo, assim, que eu não surtava, assim, com um livro, que um livro me causasse esses sentimentos, essas sensações. Então, como foi um livro, assim, que mexeu tanto comigo, de uma forma tão positiva, de uma forma tão gostosinha, eu precisava trazer esse livro aqui pra vocês, pra conversar com vocês
E, gente, apresentar a palavra da Hailey Hazelwood pra vocês, porque ela sabe escrever, ela sabe como conquistar seu público, como cativar, como escrever um casal com química de milhões. Eu diria que o primeiro motivo pra você ler Noiva é que é uma leitura realmente muito envolvente e muito rápida. O livro tem o quê? Umas 300 e poucas páginas, 350, quase 360 por aí. E é realmente uma leitura que te deixa preso, é uma leitura muito rápida. Você fala, tô procurando um livro levinho pra poder ler, quero uma leitura rápida, que eu posso ler no fim de semana. Vai ler Noiva. Vai ler Noiva. Eu li esse livro basicamente num fim de semana, sexta pra sábado. Quando eu comecei a ler, era tão assim, gente, é tão maravilhoso, eu não quero mais parar de ler. Eu tô simplesmente encantada com esse livro daqui. Tive que parar, obviamente, porque tem uma vida, funções, etc. Mas é esse tipo de livro que você pega, você começa a ler e você não quer mais parar, é realmente muito viciante. O segundo motivo de leitura desse livro acaba se relacionando um pouco com o primeiro motivo, é que é um livro perfeito para você poder sair da ressaca literária. Sabe quando você tá naquela ressaca literária, que você lê um livro gigante, que você tá, odeio ler, não quero mais saber de livros na minha frente? Dá uma chance pra Noiva, porque eu garanto que vai funcionar, porque, como eu falei, é um livro envolvente, gostosinho, leitura rápida. De fato, no finalzinho de março eu acabei passando por um pouquinho de ressaca literária, que eu terminei de ler Crescent City 3, que é um livro gigante, um calhamaço, muito denso, então poder pegar esse livro daqui depois pra poder ler realmente foi uma escolha perfeita pra poder sair de uma ressaca literária. Você vai ler, você fica intrigado, você fica preso e a ressaca acaba passando. Então esse daqui é um livro que definitivamente eu recomendo. Tá com ressaca literária, tá odiando ler? Vai ler esse livro que você vai ler, amar, surtar e vai sair da ressaca. O terceiro motivo pra você ler Noiva é que se você, assim como eu, foi um grande fã de Crepúsculo, fã de romance sobrenatural, parabéns, os romances sobrenaturais voltaram, você já não está mais órfão assim como eu. Que, gente, durante Crepúsculo teve uma febre muito alta das pessoas escreverem livros com vampiros, romance envolvendo vampiros, lobisomens. Foi um boom que teve com Crepúsculo, mas que com o passar do tempo foi diminuindo, que atualmente eu diria que hoje em dia a maior febre é escrever livros com féricos. Eu diria que por muita influência da Sarah J. Maas, muitos livros que você vai ler tem fadas, féricos, coisas nesse estilo. E eu tava sentindo falta de um romancezinho paranormal com vampiro, lobisomens. E já tá dando pra poder ver uma tendência de mais livros com vampiros sendo lançados, de estarem voltando. Então, obrigada Hailey Hazelwood por estar voltando com essa tendência de romance com vampiros. É simplesmente genial. Também estão saindo alguns livros com lobisomens, com alfa, ômega, com pack de lobos. Então, tá sendo incrível essa volta. E ainda dentro desse mesmo motivo, uma questão que eu achei bem interessante é que ao longo da nossa sociedade, várias pessoas já escreveram sobre vampiros, lobisomens, essas criaturas que marcam um pouco da cultura pop, já definiram como elas são, seus poderes, características, pontos fracos e etc. E uma coisa que eu achei bem interessante que a autora fez é que a Hailey, ela construiu algumas características diferentes do que a gente está acostumado, ela quebrou alguns mitos que já ouvimos falar sobre vampiros ou lobisomens. Então é muito interessante ver que, por mais que ela trabalhe com vampiros, lobisomens, espécies que tecnicamente todo mundo já ouviu falar, que conhece, que já leu sobre, ela coloca algumas particularidades que são dela, do livro dela aqui, que ela pensou para esse universo que ela criou. Eu achei isso um ponto bem positivo. Aí, inclusive, tem algumas piadinhas com meu Deus, você vai morrer se você comer alho, essas piadinhas bestas envolvendo vampiro. Então, é interessante a forma como ela criou o sistema dela de vampiros, como as coisas funcionam. Algumas coisas remetem ao que a gente já conhece dessas lendas tradicionais sobre vampiros e lobisomens, mas outras coisas são bem diferentes, tem um toquezinho da própria Hailey aqui, então achei bem criativo nesse ponto. Um outro motivo que eu dou pra vocês lerem Noiva é basicamente a química de milhões do casal protagonista, a Misery e o Louie, porque, gente, uma pessoa que sabe escrever muito bem casal e desenvolver essa química é a própria Hailey Hazelwood, porque pra mim não adianta eu estar lendo um livro de romance que tem lá o casal e é me dito que você tem que gostar dos dois, que os dois são um casal, que os dois vão ficar juntos pra sempre, pipipipopó. É preciso ter uma construção, é preciso ter um desenvolvimento que me faça gostar do casal sendo um casal. É preciso ter química. E o que esses dois têm aqui é muita química. Você fica assim, gente, em algum momento eles vão ter que fazer, vão ter que se beijar, vão ter que se pegar. Gente, fiquem juntos logo, por favor, porque realmente existe uma química de milhões aqui. Ele sabe como construir umas cenas mais adultas, mais fortes. Inclusive aqui tem uma parte bem interessante que eu não estava esperando. Eu fiquei, meu Deus, me pegou um pouquinho de surpresa, por essa eu não estava esperando. Mas a autora realmente sabe como construir casais que
cativa o público, que tem uma puta química, e também algumas cenas um pouco mais adultas, inclusive a autora é realmente muito elogiada por conta dos casais, dos livros que ela escreve, dos romances, dessa química de milhões, e não é diferente com Noiva. E o último motivo que eu dou pra vocês lerem Noiva é porque é um romance com uma pitada de suspense, então agrada tanto quem gosta de suspense quanto quem gosta de romance, porque sim, aqui tem toda essa questão de um casamento por conveniência, um casamento arranjado, mas quando os dois vão convivendo eles percebem, talvez não seja assim tão ruim estar casado com um vampiro e com um lobisomem, talvez ele não seja assim tão ruim assim como eu imaginava, então tem essa questão do romance que é trabalhado entre os dois, mas como eu falei, também tem muita questão do suspense, da investigação, da intriga, que dá pra saber que tá acontecendo uma coisa lá no território dos lobisomens, que Chloe precisa da ajuda da Misery pra tentar entender, que tem suspeitas de traições, e a própria Misery esconde alguns segredos que ela tá tentando desvendar relacionada à melhor amiga dela, então é bem interessante ver essa questão de suspense, de tentar entender o que está acontecendo, de como os fatos vão se interligando, e é algo muito maior do que a gente pode imaginar. Então esse livro também agrada tanto aos fãs de romance quanto quem gosta de suspense. Claro que o romance acaba prevalecendo, mas essa pequena dosezinha de suspense, das investigações, possíveis traições, eu amo e também me conquistou. Bem, gente, eu espero que vocês possam ter gostado desse vídeo daqui, de saber um pouquinho mais sobre Noiva, porque de fato é um livro que eu amei demais, surtei. Eu tava com saudade de ter um livro que me fizesse sentir todas as emoções que eu tive lendo esse livro, então é por isso que eu venho aqui falar desse livro com vocês. Eu sei que muita gente já falou sobre esse livro, mas eu precisava dar um espacinho especial pro livro que me fez querer voltar pro canal, querer voltar a falar sobre livros. Eu já tinha essa vontade, mas quando eu li Noiva eu falei, não, é isso, eu vou voltar com o canal, vou voltar a falar sobre livros, é isso que eu quero fazer. Então não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal, de dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no História Ruvian. Aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos e amigas, ainda mais o pessoal que gosta de um romancezinho um pouco mais 18, alguém que gosta de romance sobrenatural, vampiros, lobisomens, gente, é simplesmente um ícone isso daqui. E me conte aqui nos comentários se você já leu esse livro, o que você achou, ou se você tem vontade de ler, me conte que eu quero saber. Muito obrigada e até a próxima!